Isso aí, pessoal. Hoje, quem irá estar fazendo a condução aqui da nossa reunião de oração será a minha amada esposa, com essa bela franja dela, tratada à base de drox. Passarei agora a palavra para ela. Está contigo, amor da minha vida. Quiser. Gente, a paz do Senhor a todos. Amém. 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 Agradecer a Deus por esse momento. Eu vou estar fazendo um breve devocional aqui. E aí depois eu vejo os pedidos de orações que foram pedidos ali. É mais agradecimento, né? Pela nossa família, pelos nossos filhos. Aí eu vou pedir para você, Sandrinha, depois estar fazendo essa oração para a gente de agradecimento. E aí depois eu passo a palavra para Claudinha, tá? Para ela trazer a mensagem. E aí eu vou ler um breve devocional para a gente, que como a gente faz a parte lá do Projeto Ana também, né, na igreja, então eu estou sempre acostumada com as mulheres, que a gente está nessa meta de estar orando pelos nossos filhos, de sempre estar ali, perseverando, tendo como exemplo várias mães aí, que a gente vê que são mães de oração mesmo, pelos seus filhos. E eu vou ler esse Salmo 127, do 3 ao 5, tá? Que fala que nossos filhos são flecha na mão dos guerreiros, que somos nós, né? Então eu vou ler. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu vou ler um breve devocional aqui. Nós não criamos filhos para nós mesmos. Criamos-los para Deus. Preparamos-los para a vida. O Salmo 127 apresenta uma sugestiva figura acerca dos filhos. Eles são flechas nas mãos dos guerreiros. Feliz aquele que enche dele a sua aljava. Quando se pensa numa flecha, 3 ideias vêm à nossa mente. A primeira delas é um guerreiro. Antes de usar a sua flecha, ele precisa carregá-la nos ombros. As mães carregam os filhos no ventre e os pais os carregam nos braços. Nossos filhos precisam de cuidado, proteção e amor. Precisamos temperar disciplina com encorajamento, exortação com consolo. A segunda ideia é que um guerreiro carrega suas flechas para lançá-la para longe. Os pais não criam os filhos para si mesmos. Eles preparam os filhos para a vida. E muitas das vezes, os pais lançam seus filhos para longe, para atenderem os projetos de Deus. Os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. E devem estar a serviço de Deus. A terceira ideia é que um guerreiro não desperdiça suas flechas. Eles a lançam num alvo certo. Também os pais devem preparar os filhos para ser vasos de honra, instrumentos de bênçãos na mão de Deus. Glória a Deus. Os pais não desperdiçam os filhos. Os filhos devem ser criados com sabedoria para ser bênçãos na família, na igreja e na sociedade. Amém. Orar aqui agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, juntos para engrandecer, aprender e louvar o seu nome, Senhor. Graças te damos em tudo, Pai. Pai, como somos gratos, Senhor, por esses momentos que o Senhor prepara na nossa vida, por esse momento em estar em comunhão com os irmãos, por mais que seja, Senhor, cada um na sua casa, mas nós sentimos, Senhor, aqui a sua presença e a comunhão e o propósito de cada um, Senhor. Senhor, peço que abençoe cada família, Senhor, cada lar,
entre com providência nas suas necessidades, Senhor. E nos ajude também, Senhor, a criar nossos filhos, a serem bem educados, a termos paciência, prazer em criá-los no seu caminho, Senhor. Que nossos filhos sejam como flecha, Senhor, lançada nesse mundo para fazer a diferença, Senhor, e levar o seu evangelho, a sua graça. Nos dê força, Senhor, sabedoria e entendimento. Amém. E é isso que eu queria deixar para vocês. Que a gente esteja sempre nesse propósito de orar por nossos filhos, guiá-los no caminho de Deus, em oração, em perseverança. E Deus fala, né? Que feliz o homem que tenha cheia a sua aljava, né? Que é aquela bolsinha que eles colocavam as flechas. Então, filhos são bênçãos, né? E a gente deve ter esse prazer em cuidar deles, em zelar por eles. E a gente vê que a família anda se perdendo, né? Hoje em dia, muitos casais às vezes nem querem ter filhos, ou um só, ou tem medo de ter mais. Mas quando Deus está no caminho, a gente não tem que temer, porque a gente vai criar nossos filhos debaixo da graça do Senhor. Tá bom? Amém. Aí, Sandrinha, minha querida, tem uns pedidos de oração. A Thalita, o Wagner, pediu pela família e pelos filhos também, pelas filhas. A irmã Zefa agradece só pelos cuidados de Deus. E eu creio que a maioria, né, aqui também está no mesmo propósito, em apresentar as famílias de cada um. E Deus nos dê força para permanecer, né? E a gente também aqui só tem a agradecer. E aí você apresenta também os enfermos, né? Que a gente sabe que muitas pessoas estão enfermas. E esses pedidos, tá bom? Aí depois que você terminar, a gente passa para a Claudinha. Deus abençoe. Boa noite, sal da igreja, da paz do Senhor, os irmãos. Vamos estar orando ao nosso Deus, amém? Damos, ó Pai, por essa oportunidade rica, Senhor, de entrar na Tua santa presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão que aqui se encontra. Senhor, a família de cada um que aqui se encontra, Pai. Porque muitos, Senhor, são aqueles que estão aqui representando o seu lar. Pai, visita com poder e glória, meu Deus. Cada um, cada irmão, ó Pai, que aqui está com esse propósito de estar aprendendo, de estar aqui se voltando para Ti, de estar aqui, Senhor, derramando o coração da Tua santa presença. Pai, colocamos diante do Senhor os pedidos, ó Pai. Os pedidos, Senhor Jesus, que Tu sabes, Pai, quais são. Senhor, aqueles agradecimentos, ó Pai, ali, Dona Zefa. Senhor, vai de encontro a cada um, Senhor Jesus. Que a Tua mão santa e protetora, Pai, possa estar nessa noite visitando, Pai, cada família, Senhor, cada lar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E desde já, Pai, já te pedimos, Senhor, visita, Pai, os enfermos, ó Deus. Senhor, que Tu possas estar entrando com providência, Pai, na vida de cada um. Sabemos que o Senhor é Deus poderoso, Pai, mas também é soberano para agir, Pai, de conformidade ao Teu querer. Às vezes a gente pede tanto uma cura, às vezes a gente pede tanto, Senhor, um pedido para o Senhor, mas às vezes, Senhor, é tratamento Teu. Então, Senhor, age com a Tua mão no seu tempo, ó Pai. Faça o Teu querer, conforme a Tua vontade em nossas vidas. Assim nós agradecemos, Pai. Assim nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, ó Pai. E desde já, Pai, colocando, Senhor, a palavra dessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder ouvir, Pai, mais uma exortação, mais uma palavra, Senhor, e que nosso coração, Pai, possa estar sendo preparado essa noite, Senhor, para ouvir mais de Ti. Usa, Senhor, da Tua serva essa noite, Pai, com poder e glória, Senhor Jesus. Já vai tratando, Pai, de dentro para fora nossas vidas, ó Deus. Vai fazendo a Tua vontade, Senhor, no nosso meio. Reine sobre nós, Pai. Haja com poder e graça em nossas vidas, Pai, porque é de Ti que somente dependemos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará
nas nossas vidas. E obrigado, Pai, pelo presente maior que o Senhor nos deu, que foi a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Isso só teu Filho podia fazer por nós. E o Senhor nos deu, Pai, esse presente, a graça de ter sido alcançada por Ele. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por essa noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Vai nos limpando, nos tratando, Pai, a cada dia, no nome santo do poderoso do Senhor Jesus. Assim nós oramos agradecido, Pai, por tudo. E desde já, Senhor, pela palavra que iremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. 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 Claudinha, agora está contigo, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Eu saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Vamos estar com vocês aqui mais uma vez, para juntos ouvirmos a palavra de Deus e aprendermos juntos o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite de hoje. Mas estamos vindo de exposições aí de João, né? Evangelho de João. O qual o último foi o nosso irmão Abel, né? Eu acho que foi o nosso irmão Abel quem expôs, porque o Zé pregou a semana passada, pregou sobre a oração do Pai Nosso, né? Mas eu louvo a Deus por cada oração, por cada pregação que tem sido feita, por cada oração que tem sido feita. Louvo a Deus pela vida de cada pessoa que faz parte está fazendo parte desse grupo, cada pessoa que tem escutado o Senhor falar e tem atendido a voz do Senhor, ao chamado do Senhor e procurado fazer o que é certo, viver o que é certo dentro da palavra de Deus, e que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas pela palavra. E hoje nós vamos expor o capítulo 4 de João, que fala da mulher samaritana. Acredito que todos já conhecem esse texto, né? Essa história da mulher samaritana. Talvez o Senhor já falou com você nessa palavra em algumas vezes. Você ouviu o Senhor falando com você. Talvez você não esteve atento ao que o Senhor falou. Mas hoje o Senhor torna a falar com a gente nesse texto. E acredito que nós vamos pedir ao Senhor que nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração acessível a ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer falar conosco nessa noite, meus irmãos. E com certeza o Senhor quer que a gente, nessa noite, seja noite de decisões para nossas vidas. Nós estamos num grupo que esse grupo é grupo de oração. E esse grupo também expõe a palavra de Deus e não expõe ela de qualquer jeito. Expõe de uma forma que todo mundo entende, que todo mundo sai aprendendo e que com certeza todo mundo sai com o coração assim, porque sabe que Deus está falando, que Deus está falando nesse grupo. Deus está falando desde o primeiro dia em que esse grupo foi colocado aí, você foi colocado aí, eu fui colocado aí, nós fomos colocados. O Senhor está falando. E eu acho que essa noite é noite de remissão, é noite de voltarmos os ouvidos atentos ao Senhor. E não só isso, deixar de ser só ouvinte e nos tornarmos praticantes, mesmo dentro do que nós vamos falar hoje. Porque a gente vai ver aqui no final dessa história da mulher samaritana. Ela não ficou somente sendo ouvinte do que Jesus falava para ela, do que Jesus declarava para ela. Não, ela se tornou praticante da palavra de Deus. E aí a pergunta que eu faço para nós essa noite: nós temos sido praticantes, temos nos tornado praticantes desta palavra? A palavra já veio a nós, já ouvimos ela, já deixou entrar em nosso coração, já entrou em nossa mente e no nosso coração. Mas o que nós temos feito com a palavra de Deus? Então eu peço para você que está com a Bíblia aí, abra sua Bíblia no capítulo 4 de João.
capítulo 4. Louvado seja Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber, os fariseus que tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana. Mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens nem com que tirar, e o poço é fundo, pois tem água viva. E o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sou, respondeu a mulher, que, em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus vai dizer que ele é o que fala com a mulher. A mulher vai dizer para Jesus que ela sabe, ela conhece a história de que há de vir um Messias, aquele que salvará o povo. E Jesus fala: eu sou. E João, ele vai declarar muitos eu sou em todo o seu evangelho, em todo o seu livro, né? Mas eu quero destacar aqui 7
setes que o Senhor Jesus fala no livro de João. Ele vai dizer que ele é o pão da vida, em João 6:35. Ele vai dizer que ele é a luz do mundo, em João 8, versículo 12. Ele vai dizer que ele é a porta, em João 10:9. Ele vai dizer que ele é o bom pastor, em João 10:11. Ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida, em João 11:25. Ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. E ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, em João 15, capítulo 1. Jesus vai dizer. Então, João destaca no Evangelho de João que Jesus, declarando que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado na terra, que veio para nos salvar, a qual o nosso querido diácono Zé pregou aí no primeiro capítulo de João. Ele vai contar toda a história, todo o pano de fundo, vai trazer para a gente um panorama completo de todo o Evangelho de João, e ele vai deixar isso claro para a gente, que João veio para mostrar que Jesus é o Verbo, é a palavra viva, é o Deus encarnado na terra, é o Deus Todo-Poderoso, é o soberano, o Deus de glória, o Deus de poder, e que não há outro além desse Deus, e que esse Deus se fez homem para nos tirar das trevas, nos tirar da onde a gente estávamos, mortos no nosso pecado e delito, e se declarou um de nós, para que nós tivéssemos vida, morreu numa cruz e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida hoje aqui, para que hoje nós estivéssemos falando desta palavra, a qual o Senhor coloca hoje aqui nos nossos corações, e muitos outros que vêm falando aí, declarando. Mas essa história, a história da mulher samaritana, meu povo, é uma história que já aconteceu comigo, e talvez já aconteceu com algum de vocês que hoje está aqui ouvindo esta palavra. E talvez hoje possa ser que aconteça com alguém. Porque se você entender o chamado de Jesus, que é irresistível o chamado de Jesus, você vai entender que Deus, ele simplesmente, você não está todas as quinta-feira ou sexta, o qual é aberto esse canal para você ouvir a palavra de Deus, não é simplesmente somente para você ouvir e depois sair dessa palavra como se nada tivesse acontecendo. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele tem algo para a sua vida. Deus, ele quer te tirar das condições a qual você hoje vive. O Senhor, esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito. Então a gente vai ouvir a história de uma mulher samaritana, e como tema para essa história, eu dei um tema aqui. Eu coloquei a oferta de Jesus a uma nova vida. O Senhor tem uma oferta hoje para você. E a oferta de Jesus não é um carro. A oferta de Jesus não é uma casa. A oferta de Jesus não é dinheiro. Desculpa falar isso para vocês. Não é dinheiro. Porque eu estou falando primeiro para mim. A oferta para mim não é uma casa, não é um carro, não é dinheiro. A oferta que Jesus tem essa noite para nós é uma vida nova. Uma vida nova como? Uma vida nova de verdade. Você já não vai ser mais quem você é hoje. Você já não vai pensar como você pensa hoje. Você já não vai fazer mais as coisas que você fez hoje. É de fato uma nova vida. Porque Deus, ele transforma a vida. Ele muda até semblante, o Senhor. Quando ele resgata alguém, ele muda. E foi isso que aconteceu na vida desta mulher samaritana. A palavra vai dizer que Jesus estava saindo da Judeia, indo para Galiléia. Por quê? Porque Jesus estava vivendo lá aquele momento que o nosso irmão Abel pregou, que qual os discípulos, os fariseus estavam dizendo que Jesus batizava mais do que os discípulos de João, e Jesus não batizava ninguém. Jesus não estava querendo entrar em conflito, Jesus não estava ali para isso, porque a agenda de Jesus é a agenda do Pai, é a agenda de Deus. A agenda de Jesus não é a agenda dos discípulos, a agenda de Jesus não é a agenda dos fariseus, a agenda de Jesus não é a agenda daquele povo todo que estava ali aglomerando Jesus, não é.
A agenda de Jesus era a agenda do céu. Então vai dizer que depois que os fariseus entraram querendo entrar em contenda com Jesus, dizendo quem batizava mais, eram os discípulos de João, os discípulos de Jesus, e Jesus sai exatamente da Judéia e vai para Galileia. E, meus irmãos, para Jesus sair da Judéia e para Galileia, Jesus podia pegar outro caminho, porque tinha outro caminho que Jesus ia levar mais ou menos 6 dias para atravessar, para poder chegar aonde ele queria ir. Mas a palavra de Deus vai dizer pela agenda de Deus, não pela agenda do homem, que Jesus era necessário, Jesus sair da Judéia, ir para Galileia, e era necessário passar por Samaria, aonde ninguém gostava de passar, onde eles preferiam correr caminho de 6 dias, porque eles não queriam ter contato nenhum com os samaritanos. Aqui os samaritanos odiavam os judeus, e os judeus odiavam os samaritanos. Por quê? Por causa de umas guerras políticas que teve antes, 740 antes de Cristo, começou essa guerra política, né? Dos 2 reinos quando se dividiu. Então tornou-se aquela briga, um ficou o reino do norte, outro ficou o reino do sul, e entre eles Samaria ficou. E Samaria também tinha povo, que era povo ali de Israel. Porém, esse povo, eles só conheciam somente os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a Torá. Então, eles só criam nesses 5 livros, que era o Pentateuco. Eles não criam em outros que depois foram trazidos a nós. Mas esse povo só cria nesse livro. Então, eles ficam em cima desse livro só. Mas vai dizer que esse povo, os samaritanos, também adoravam. Então, vai dizer que como eles queriam adorar do jeito que eles queriam, os israelitas não queriam adorar como os samaritanos adoravam. Os israelitas só queriam adorar somente a um Deus. Os samaritanos queriam adorar a Deus e também a outros deuses. Então, houve essa divisão. Quando houve essa divisão, os judeus começaram a adorar em Jerusalém, lá no templo, e os samaritanos fizeram em Gerizim um templo, lá no monte de Gerizim. E ali eles começaram a adorar ali. Houve uma guerra, destruíram o templo dos samaritanos, mas ainda assim, o desejo dos samaritanos e o que eles faziam era adorar naquele templo lá, e eles adoravam outros deuses. Mas eles conheciam a história do Messias. E a gente vai ver que eles conheciam, porque essa mulher vai falar para Jesus: eu sei que tem o Messias enviado que há de vir. Ela sabia disso. Ela conhecia a história. Mas ela só não sabia com quem ela estava falando, que é esse o qual esperavam. Então, meus irmãos, a gente vai ver uma história de um relato muito bonito desse povo. Havia logo entre esses 2 povos, Jerusalém e os samaritanos. E Jesus, protocolo, Jesus ele faz tudo o qual muitas das vezes nós não queremos fazer. Muitas das vezes nós não queremos visitar a igreja do irmão, muitas das vezes o irmão não quer visitar a nossa igreja, muitas das vezes a gente com o irmão, muitas das vezes a gente não quer que o irmão esteja com a gente, porque o irmão veste calça, porque o irmão veste saia, porque o irmão veste isso, porque o irmão faz aquilo, porque o irmão come carne, porque o irmão faz aquilo. Mas Jesus não tem nada dessas bobagens. Jesus não está preocupado com esse tipo de coisa. Jesus está preocupado com que está nossas vidas diante dele. É isso que Jesus está preocupado. Porque há toda uma formalidade por trás de que não pode isso, que não pode aquilo, de que eu não sei, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou misturar com isso, não vou me misturar com aquilo. Mas o que de fato o teu coração, como é que ele está diante de Deus? Essa é a pergunta que eu faço essa noite para a gente. Porque tem algumas coisas aqui, religiosidade e outras coisas, que tem que começar sendo quebrada. Porque nós não podemos viver dessa forma. Não podemos viver com certos preconceitos que nos anula, que muitas das vezes até fecha a nossa intimidade com Deus e não deixa a gente viver de conformidade ao que Deus quer. Imagine Jesus vivendo a agenda dos fariseus ou dos discípulos, não vivendo a agenda do Pai. Jesus vivia para a agenda do Pai, não era para a agenda de homem. E nós devemos viver dessa forma, viver para a agenda do Pai. Então vai dizer que Jesus sai
da Judéia e vai para Galiléia. E para chegar para onde Jesus ia, por outro caminho que era mais longe, que não passava por Samaria, era 6 dias. Mas se fosse passar por Samaria, era somente 3 dias. Mas a palavra fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Necessidade, meu povo, não é vontade. Necessidade era necessidade. Jesus tinha que passar por Samaria, porque ali havia salvação em Samaria. Jesus, ele não anda com a nossa agenda. Não anda com aquilo que nós queremos. Jesus anda com aquilo que o Pai dele quer. E ele cumpre o que o Pai dele quer. E com certeza, se cumpre o que Deus quer, é bem sucedido. Ainda mais Jesus, sendo Filho de Deus, que é isso que João vem mostrar, o próprio Deus encarnado na terra. Então nós vamos ver a história de Jesus ali andando por Samaria, até Jesus chegar ao poço de Jacó. Vai dizer que Jesus chega ao poço. Mas quando Jesus está chegando ao poço, Jesus manda os seus discípulos ir na cidade de Sicá. A Samaria era a província, Sicá era a cidade a qual era localizada em Samaria. E vai dizer que Jesus manda os discípulos comprar comida, porque Jesus tinha fome. A humanidade de Jesus estava falando, gritando. Jesus tinha fome, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então ele tinha fome naquele momento e tinha sede. Jesus manda os discípulos ir comprar comida na cidade de Sicá. Mas é engraçado que em Sicá, o povo de Sicá, os judeus, eles odiavam tanto o povo de Samaria, que eles tinham a comida, o pão dos samaritanos, eles tinham como imundo. Mas é neste lugar, olha como Jesus é, meu povo. Foi neste lugar que Jesus mandou os discípulos ir comprar comida, comprar pão. Em Sicá, em Samaria. Jesus manda os discípulos comprar pão numa cidade onde os judeus tinham comida deles como imunda. Aí a gente vê Jesus quebrando mais alguns preconceitos diante de toda a história, querendo nos ensinar alguma coisa. E vai falar a palavra, que era um encontro marcado que Jesus marcou com aquela mulher no poço. Já estava marcado pelo céu aquele encontro. Talvez Jesus hoje tenha um encontro marcado com você, aqui, que hoje me ouve. Hoje, o Senhor, o céu, marcou encontro com você. E Jesus, ele vai passar na sua vida hoje. Se você deixar o seu coração aberto, porque se Jesus tem obra na sua vida, ele já regenerou. Agora a palavra vai falar contigo. Ele marcou encontro hoje com você, aqui neste lugar. E vai dizer que Jesus marcou encontro no poço com aquela mulher samaritana, no poço de Jacó. Também a pregação da palavra tinha que ser revelada naquele lugar, na cidade de Sicá. Jesus sai da Judéia para a Galiléia para evitar a confusão com os fariseus. O processo de Jesus não é discutir. O processo de Jesus não é discutir de ninguém, não é discutir valor nenhum, não é discutir sobre nada com os fariseus, mas o processo de Jesus, o que Jesus queria, o que Jesus gostava, o que Jesus de fato desejava era salvar vidas. Esse é o propósito de Jesus, salvar vidas, apresentar a salvação, que é Ele. Jesus vai dizer que Ele é a salvação. Ele vai dizer para aquela mulher, eu sou. Ele é o quê? Ele é o Salvador. O Messias, o qual tanto esperava aquele povo. Ele vai dizer isso. Então, esse era o propósito de Jesus, salvar vidas. E Jesus não queria discutir nada com ninguém, sobre nada. O propósito de Jesus só era somente isso. Então Jesus vai à província de Samaria, ele escolhe salvar uma mulher rejeitada pela sociedade, e a pregação numa cidade repudiada pela tradição dos judeus. O que Jesus queria era salvar uma mulher rejeitada e pregar sua palavra numa cidade a qual o judeu rejeitava, repudiava essa cidade, porque tinha a cidade como imunda e o povo também, né? Então, Jesus
fugiu daquilo que muitos procuravam e Jesus procurou o que muitos se afastavam. Presta atenção. Jesus fugiu de algo que muitos procuram. O quê? Status, holofote. Porque quando os fariseus chegam querendo saber de Jesus, quem é que batiza mais? É ele ou aquele? Hoje em dia, se a gente for procurar saber, vai ter um monte de gente inchando o peito dizendo, eu sou aquele. Eu sou aquele que ganhei para Jesus, ganhei 10 almas para Jesus, e eu também batizei essas 10 almas para Jesus. Então Jesus foge do que muita gente procura, holofote, glória para si. E Jesus vai ao encontro daquilo que muita gente foge. Jesus vai ao encontro daquilo que muita gente foge. Que é nos lugares desertos, onde ninguém quer ir, onde ninguém está preocupado, Jesus vai atrás por causa de uma vida, porque ele marcou encontro com aquela mulher e com aquela cidade. Esse é o desejo de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos ver a pregação numa cidade reduzida pela tradição dos judeus. Jesus foge daquilo, como eu já falei, e é uma disputa, né? Jesus não quer disputa, ele não estava procurando glória para si, porque Jesus sempre estava dando glória para o seu Pai. Então Jesus estava sempre fugindo disso. Jesus não estava procurando saber se batizava mais, estatística para colocar no papel dele. Olha, eu batizei tantos, eu levei tantos para Deus. Jesus não estava querendo encher a estatística dele, porque, como eu já disse, a agenda de Jesus era a agenda de Deus. Era a agenda de Deus. Deus já tinha programado todas as coisas. Jesus só tinha que ir lá e fazer o que Deus já tinha programado. Somente isso. Então nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo todas essas coisas. Ele não está interessado numa agenda que dava valor à estatística, ao batismo. Ao invés disso, ele caminhava para a província de Samaria. Ao meio-dia, Jesus estava com fome. Jesus manda os discípulos ir comprar comida na cidade de Sicar, e ali o discípulo vai. Jesus fica sozinho no poço de Jacó. Então chega a mulher do encontro, a samaritana, a mulher a qual o Senhor marcou encontro com ela ali no poço de Jacó. Jesus fica só ele e uma mulher samaritana. E a palavra vai nos dizer que naquele tempo não tinha como um rabino ficar sozinho com uma mulher, principalmente se essa mulher for samaritana. Não tinha como, não podia. Vai dizer que o rabino antigamente, nem com a sua própria esposa, no meio da comunidade, se estivesse na rua, ele não podia parar para conversar com ela, nem com a própria esposa. Imagine com uma mulher samaritana ainda, uma mulher desvalorizada na sociedade, uma mulher que ninguém dava nada por esta mulher. E a gente vai ver o porquê que isso acontecia com essa mulher. Então Jesus, além de estar neste lugar com esta mulher, ele ainda fala com essa mulher. E ele fala, dá-me de beber. Ele pede para a mulher algo. Ele pede água para a mulher. Ele começa com essa mulher uma conversa. Jesus começa a conversar com a mulher, pedindo à mulher um diálogo. Dá-me de beber. Porque essa mulher, sabendo de tudo isso, jamais ela ia falar com Jesus. Ela ia chegar no poço, ia encher o seu cântaro, ia pegar o seu cântaro e ir embora. Ela não ia falar com Jesus. Mas Jesus começa um diálogo com essa mulher, assim como Jesus já começou um diálogo com você nesse grupo. Desde o primeiro dia da live, desde o primeiro dia que essas gravações estão sendo feitas aqui, Jesus já começou uma conversa com você. Talvez você ainda não entendeu, assim como aquela mulher também não entendeu, e ela vai entender no final quem era que falava com ela. Você talvez hoje ainda, você não entendeu, não sei se até o final dessa pregação você vai entender quem é que fala com você. Talvez você pense que esse tempo todo quem falava com você era o nosso diácono Zé, era o nosso irmão Abel, nossa irmã Sandrinha, era o nosso pastor Rafael, nosso pastor Widme, nossa diaconisa Amanda.
e outros mais que pregaram aqui, que talvez eu não me lembre, mas não quero deixar ninguém atrás. Não somos nós quem tem falado com você. Talvez hoje você descubra quem é que tem falado com você. O Senhor está falando com você. O Senhor, Jesus, ele quebra preconceito. Ele começa uma conversa com aquela mulher, com o propósito de ter acesso ao seu coração, a fim de dar a ela a vida eterna. Esse é o propósito de Jesus, de que ele está falando com você, desde a primeira pregação, desde o primeiro vídeo que você está frequentando, que você está ouvindo. Você, o teu coração está queimando, porque você sabe que é com você. O Senhor está falando, e o Senhor começa uma conversa com essa mulher, porque o Senhor quer ter acesso ao coração dela, a fim de salvar essa mulher. O Senhor não quer trazer nada de mal para você. O Senhor quer trazer salvação para a sua vida. O Senhor está acessando o seu coração. No teu coração o Senhor está fazendo morada, porque Ele quer salvar a sua vida. E o Senhor já tem falado com você, o Senhor já começou uma conversa com você, já desde a primeira pregação aqui falada. O Senhor já começou essa conversa, e talvez seja hoje o dia que o Senhor termine essa conversa com você, e você entenda o que é que o Senhor de fato quer com você. Louvado seja Deus. E nós vamos continuar, e nós vamos ver aqui alguns versículos a qual a palavra vai nos falar qual a intenção de Jesus com essa mulher. E nós vamos ver Jesus ganhando a simpatia desta mulher, do verso 7 ao verso 9. Vamos ler? Jesus ganhando a simpatia dela. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha bem, Jesus, ele quer ganhar a simpatia desta mulher, começando um diálogo com ela. Como eu disse, era muito difícil. Um rabino conversar com uma mulher, principalmente com uma mulher samaritana. Mas Jesus começa um diálogo com essa mulher. Jesus quer ganhar a simpatia desta mulher. E nós vamos entender no caminhar da história por que Jesus quer ganhar a simpatia desta mulher. Muitas das vezes a gente quer chegar até as pessoas para poder falar de Jesus, e a gente quer chegar já falando: você vai para o inferno. Nós não sabemos quem vai para o inferno e quem não vai. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus e quem não é. Nós não sabemos quem vai para o céu e quem não vai. Nós não devemos também chegar dizendo: Jesus te ama, porque a gente não sabe se ama. Mas nós devemos chegar para as pessoas tendo um diálogo, ganhando a simpatia dessa pessoa, para poder chegar à pessoa de Jesus, para a gente falar da pessoa de Jesus a essa pessoa. Então Jesus começa aqui ganhando a simpatia desta mulher, porque Jesus pergunta, essa mulher responderia se ela quisesse. Ela poderia pegar a sua água e ir embora, mas não, parece que Jesus ganhou a simpatia dela, porque ela responde para Jesus. Ela responde para ele: como tu, sendo judeu, pede-me água, eu sendo mulher e samaritana. Ela ganhou a simpatia de Jesus, porque ela respondeu a Jesus. Então a gente vai ver o começo. A gente vai ver o começo de uma história, a qual Jesus, de fato, sabe o que está fazendo, que é a oferta de Jesus a uma vida nova. A gente vai ver Jesus começando uma história, mostrando a oferta que ele tem para essa mulher, de uma vida nova. E nós vamos ver também, nos versos 10 a 12, Jesus despertou a curiosidade desta mulher. Vamos ver como é que Jesus despertou a curiosidade desta mulher, no verso 10 a 12. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor,
não tem com que tirar água. E o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim deu aos seus filhos e ao seu gado? A gente vê Jesus despertando a curiosidade desta mulher. Jesus oferece algo para essa mulher. É engraçado que a mulher está ali no poço, pegando água. A mulher tinha água do poço de Jacó. E para ela, Jacó, como era um patriarca, era muito importante. Mas Jesus oferece também água para ela. Jesus fala, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede a água, tu é quem pediria, e eu te daria a água viva. O dom de Deus, meus irmãos, é a bondade de Deus de salvar. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceres a bondade que Deus tem, de ter me mandado aqui para salvar você, se tu soubesse disso, se tu tivesse noção disso, tu vinha correndo e me pediria que eu salvasse logo você. Mas isso não é dado a conhecer a você ainda. Eu estou revelando isso para você agora. Se tu conhecesse a bondade que Deus tem, porque Ele te escolheu, Ele te predestinou, Ele te carimbou, te selou, para que hoje eu estivesse aqui, para falar para você, que eu tenho algo para você, algo para dar na tua vida, e que se você tiver certeza disso, que eu tenho para te dar, tu vai me pedir, e eu vou dar para você, e não vou dar de qualquer jeito. Eu vou dar para que você tenha vida, e não só vida, como vida em abundância. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Pede-me que eu vou te dar. O dom de Deus já chegou sobre você, e é por isso que eu estou aqui, porque foi marcado hoje um encontro contigo, mulher. É isso que o Senhor está falando hoje aqui para esse grupo. Já chegou para você que hoje me ouve. O dom de Deus, a bondade de Deus de te salvar já chegou para você. O Senhor que fala contigo, Ele hoje fala contigo outra vez. Já chegou para você. Eu estou aqui para te salvar. Para tudo que você está fazendo, me ouve. Quero falar contigo. Já chega de sofrimento, já chega de vir ao poço. Eu tenho água viva para você. A água que eu tenho para dar para você. Nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai precisar viver essa vida que você vive. Porque o que eu tenho para você é de Deus, é dom de Deus, é salvação, é bondade de Deus. Você não merece, mas é o que eu tenho para você. A bondade de Deus. Então Jesus desperta a curiosidade dessa mulher, falando com ela o que ele tinha para ela. E o que se ela conhecesse o que ele tinha para ela, ela é quem ia pedir para ele. Então essa mulher, ela dá uma volta para falar com Deus, com Jesus. Tu não tem nem balde para pegar água do poço. Tu não tem nem balde para pegar água do poço. Como é que tu vai pegar água desse poço? E que água é essa? Por acaso a sua água é melhor do que a água do patriarca Jacó? Que além dele beber, Deus deu para seus filhos e ainda para os seus animais? É como se ela estivesse dizendo para Jesus: o poço de Jacó é mais importante do que a sua água. Só que ela não sabia o que ela não sabia, meus irmãos. O que onde ela estava pegando era um poço, mas com quem ela estava falando era uma fonte. Isso que ela não sabia. Que aonde ela pegava água era um poço, e era um poço fundo, que a história vai dizer que ele tinha mais, aquele poço tinha mais de 30 metros de profundidade. Mas Jesus está dizendo que ele, Jesus, é uma fonte. Ela podia estar ali, elogiando o poço, mas Jesus está dizendo para ela: eu sou a fonte. O que você está fazendo aí? Você não vai precisar jogar um balde aí dentro para poder pegar água num poço tão fundo, mulher. Eu sou a fonte está aqui. E se você beber água dessa fonte, em você vai jorrar
Rios de água viva, não é mais fonte. O que vai jorrar em você são rios de água viva, não fonte. O que eu tenho para te dar é muito maior do que qualquer poço de Jacó. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher. E a gente vai ver aqui, nos versos 13 a 15, Jesus mostrou a necessidade desta mulher. Jesus mostra para a mulher a necessidade dela. Vamos ler o verso 13 a 15. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar nesse pote. Jesus despertou não a curiosidade dessa mulher. Despertou. Porque quando Jesus fala para ela quem era Jesus e o que ele tinha para dar para ela, Jesus desperta agora a necessidade dessa mulher. Essa mulher tem necessidades. E a necessidade dessa mulher é de não mais vir ao poço. A necessidade dessa mulher era não mais de viver aquela vida vergonhosa. Vocês sabem, meus irmãos, que hora era a hora sexta? Era meio-dia. Imagine um sol escaldante, aquela mulher saía da cidade de Sicar, das províncias de Samaria, para vir pegar água no poço de Jacó, aonde era perto do deserto. Essa mulher vinha pegar água no poço de Jacó, a hora de meio-dia, sabe por quê? Porque a hora de meio-dia era a hora que ninguém estava no poço pegando água. A hora de meio-dia, as mulheres não iam mais no poço pegar água, porque esse horário de meio-dia, as mulheres já estavam com seus almoços prontos, sua casa limpa, porque ela tinha que fazer comida para os seus filhos e seu marido. Então, o horário de comer era 11 horas. Mas essa mulher, era meio-dia, mas essa mulher vai pegar água meio-dia exatamente por isso. Porque a vergonha que essa mulher tinha dela ser uma pessoa desprezada, dela ser uma pessoa que não tinha valor nenhum na sociedade, ela ia buscar água a essa hora, porque o poço não tinha ninguém, e ela ia buscar água e só estava ela sozinha no poço. Mas nesse dia, como ela tinha um encontro marcado com Jesus e ela não sabia, Jesus estava lá. Jesus estava lá no poço, esperando ela. E Jesus vê a necessidade dessa mulher de beber dessa água, da água que Jesus tem para dar para ela. E Jesus já marcou esse encontro para dar para ela. E Jesus oferece essa água para ela. E essa mulher, de fato, fala que quer essa água. E ela quer a água para que ela não vá mais no poço, nem pregar para beber e nem mais ir por causa da vergonha, do vexame que era a sua vida. Essa mulher não tinha desejo de ir no poço. A sua vida era um vexame e a gente vai ver que a vida dela era um vexame. Imagine essa mulher passando pela cidade de Sicar, pela cidade de Samaria. E todo mundo olhando para essa mulher atravessada. Porque a vida dela não era uma vida digna, uma vida honrosa. Essa mulher não tinha vontade de ir no poço, mas ela tinha que buscar água no poço. E o que fazer? Jesus resolve o problema dela. Jesus dá a solução nesse momento para ela. Eu tenho água para você. O grande problema é que Jesus não queria dar água para ela não vir mais no poço, porque no poço ela ia continuar indo. Jesus quer dar água para ela para tirar a vergonha que ela tinha, tirar a fama dessa mulher, tirar o opróbrio desta mulher. Era isso que Jesus queria. Então Jesus mostra para essa mulher que há uma necessidade nela e que ele quer ajudar ela nessa necessidade. Basta ela dizer que quer, como ela disse. Porém, ela não disse o propósito correto, o porquê que ela queria essa água. Ela disse que ela queria porque ela não queria mais voltar no poço. Mas voltar no poço, ela sempre vai voltar. E o que Jesus tem proposto para ela não é não voltar mais no poço, é tirar a vergonha dela.
É tirar o escândalo dela. É isso que Jesus tem para ela. Então, a gente vai ver nos versos 16 a 18, Jesus acordou a consciência dessa mulher. Jesus trouxe ela à consciência. Vamos ver o que é que Jesus está dizendo aqui no verso 16 a 18? Já estou terminando, meu povo. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Jesus traz essa mulher à consciência do erro que ela está vivendo, do que de fato ela está vivendo o que é errado. E Jesus, quando ele começa um diálogo, meu povo, Jesus quer que a gente fale, declare o que nós estamos fazendo, que não está alegrando a Jesus. E essa mulher, ela é bem clara em falar: não tenho marido. Jesus fala assim: não tem mesmo, porque já tiveste 5 e até o que você tem não é seu, é um amante. Jesus começa a trazer a consciência a essa mulher do que ela está vivendo. Ela está vivendo uma vida errada, ela está vivendo uma vida que é desproporcional. É por isso que o vexame na sua vida. Imagina uma pessoa que já teve 5 homens e agora o que ela tem não é dela. Se não é dela, é de quem? Tem um dono. Então imagine a vida que essa mulher tinha de vexame. Quando essa mulher passava com seu cântaro para buscar água, as pessoas olhando para essa mulher, questionando-as, falando, soltando piada. Imagine. E muitos de nós não somos diferentes dessa mulher. Talvez não estamos vivendo nessa posição que ela está, de ter um amante, dessa vida aqui de vexame. Mas temos outra coisa, que passam e falam de nós, alguma coisa que estão falando de nós, porque nós estamos vivendo uma vida de vexame em outra coisa que não é essa aqui. Talvez não tenha amante na jogada, mas talvez tenha outras coisas que está trazendo escândalo. E que você está sendo apontado, você está sendo apontada. E Jesus hoje, ele quer trazer uma mudança em tudo isso que nós estamos vivendo. Uma mudança em tudo isso que você está vivendo. O Senhor Jesus, ele quer transformar hoje a sua vida. Ele quer mudar hoje a sua vida. Ele quer hoje transformar e ele quer que confesse. Ele quer que confesse, ele quer que a mulher, o diálogo de Jesus com a mulher, em todo tempo, é para que a mulher vá falando, confessando os seus erros, porque Jesus quer entrar com salvação, Jesus quer entrar com libertação, e quanto mais você fala dos seus erros, mais o Senhor vai te libertando, vai limpando o teu coração, transformando o teu ser, trazendo refrigério para a tua alma, tirando esse fardo que você está carregando, esse peso que você está levando nas suas costas. Mas você precisa declarar, você precisa falar. Jesus, o Senhor quando chama, vai dizer a palavra que o Senhor todos os dias, na virada da tarde, estava lá no Éden com Adão e Eva. E Adão e Eva cultuavam ao Senhor. Mas no dia que Adão e Eva pecam, Adão se esconde. E o Senhor, como todos os dias, vai até o jardim. Então o Senhor procura Adão, Adão está escondido. E o Senhor chama Adão. Adão. E Adão fala: Senhor, ouvi tua voz soar no jardim. E me escondi porque estava nu. E o Senhor pergunta: quem te fez saber que estava nu? Comeste por acaso da árvore que eu disseste que não era para tu comer? O Senhor, quando chama pelo nome, o Senhor, quando nos chama pelo nome, é porque o Senhor quer que a gente... O Senhor já sabe o que a gente faz, o que está errado em nós. Mas o Senhor hoje nos chama pelo nome porque Ele quer que a gente confesse o nosso erro.
E essa mulher, o Senhor estava incitando essa mulher a confessar o seu pecado. Porque não há salvação, não há sem que você confesse o seu pecado. Diante de Deus, o Senhor fala: se confessar-te o teu pecado, o Senhor é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Mas para isso precisa confissão. Então a gente vê o Senhor aqui trazendo essa mulher a consciência de que ela precisa confessar o seu pecado. Então nós vamos ver o Senhor Jesus mexendo com os sentimentos religiosos dessa mulher, do verso 19 ao verso 24. Jesus agora vai mexer com os sentimentos religiosos dessa mulher, do 19 ao 24. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Olha bem como essa mulher. Jesus fala para essa mulher: tu não tem marido mesmo, não. Você falou certo. Tu já teve 4 e até o que tu tem também não é teu. Jesus falou algo para essa mulher que somente ela sabia que ela viveu e o que ela estava vivendo. Jesus revelou para essa mulher o que ela estava vivendo. Então o que é que essa mulher vê? Que Jesus não é simplesmente um rabino. Jesus não é simplesmente um rabino, então ela vai e considera o Senhor como um profeta, porque profeta, naquela época, era a boca de Deus, era um homem que vinha falar algo da parte de Deus. Então agora ela considera Jesus como um profeta, já não é mais um rabino. E aí, essa mulher, na decisão de confessar o seu pecado, porque nós tínhamos que confessar o nosso pecado, e não só confessar, nós tínhamos que levar uma oferta ainda, dependendo do pecado, tinha que ser uma rolinha, tinha que ser um cabrito, tinha que ser um novilho de 1 ano, dependendo do pecado, uma pomba, tinha que levar o animal para o sacrifício. Então essa mulher, o que ela faz, o que ela pergunta para Jesus? Nossos pais adoravam neste monte, no Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. A gente vai ver, meus irmãos, essa mulher falando que quer confessar o seu pecado para Jesus. Os meus pais adoravam no Monte de Gerizim. Vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Essa mulher está dizendo, sabe o que para Jesus? Eu preciso fazer minha confissão de pecado. Porque eu estou vendo que o Senhor não é qualquer homem, não é um rabino. O Senhor, como o Senhor sabe que eu já tive 6 maridos, 5 maridos, e até o que eu tenho não é meu. Como o Senhor sabe disso? Então eu preciso confessar o meu pecado, porque eu estou em pecado. Eu preciso, mas aonde é que eu vou fazer isso, Senhor? Porque os meus pais falam que é aqui no Monte Gerizim. Vocês falam que é em Jerusalém, mas eu quero saber agora do Senhor, aonde é que eu vou fazer essa confissão? Eu preciso fazer essa confissão, que eu estou vendo que eu não estou falando com qualquer um, eu preciso disso. Eu preciso fazer minha confissão, aonde é? Jesus vai dizer para ela que eles adoram o que não sabem, porque eles adoram o que eles não conhecem, adoram deuses que eles não conhecem, não é criador de nada, não fez nada. E Jesus vai dizer que eles, lá em Jerusalém, adoram o que eles conhecem. Por quê? Porque eles conhecem a lei, eles conhecem o Senhor da criação, eles conhecem toda a história, eles conhecem que o Messias enviado viria, eles conhecem toda a história. Porque a salvação vinha dos judeus, porque desde o começo que está falando que é de Judá que vem o Messias, da tribo de Judá que vai sair o Messias enviado.
Então eles adoram o que eles conhecem, Jesus Cristo. Eles vão dizer que, mas Jesus vai falar para ela, olha filha, vai chegar a hora, e já chegou esse momento, que nem em Jerusalém, nem em monte nenhum irão te adorar. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, aqui agora, você pode adorar. Porque o Deus que opera, o Deus que salva, o Deus que perdoa pecado, está aqui com você. É isso que Jesus está dizendo para ela. O Deus que perdoa pecados está aqui com você. Não importa o lugar. Não importa o lugar. O que importa é a pessoa de Cristo que está ali. O Deus Todo-Poderoso que está ali com ela. Não importa o lugar que você deve adorar. O adorador, com excelência, ele adora no trem. O adorador com excelência, ele adora na igreja. O adorador com excelência, ele adora na rua. O adorador por excelência, ele adora no trabalho. O adorador por excelência, ele adora na faculdade, adora na escola. Ele adora na cozinha lavando louça. Ele adora no seu trabalho limpando a casa da patroa. Ele adora em qualquer lugar, o adorador por excelência. Não tem um lugar certo para ele adorar. Porque o adorador é quem adora. E você que é adorador, o Senhor quer que você hoje comece a adorar Ele, lá no seu trabalho, no trem, lá na escola, na faculdade, no meio da sua casa, no meio da sua família. É isso que o Senhor quer que você faça. Adore em espírito e em verdade. Porque Ele é verdade. Não é de qualquer jeito também que se deve adorar. Em verdade, o Senhor viu uma verdade nessa mulher, quando ela percebeu que os seus pecados estavam se afundando ela. Então ela escolhe agora, nesse momento, declarar o seu pecado e fazer uma oferta, um sacrifício por causa do seu pecado. Porque o Senhor desperta nessa mulher sentimentos religiosos, de ela entender, há um Criador sobre a minha vida. Eu não posso viver desse jeito que eu estou vivendo mais. Eu não posso viver mais dessa maneira que eu estou vivendo. Há um Senhor sobre a minha vida. Eu tenho que viver da forma que Ele quer. Então eu preciso renunciar, eu preciso pedir perdão. Mas aonde? A pergunta não é aonde, é a quem. A pergunta para você essa noite que me ouve, não é aonde, mas a quem. A quem você deve ir? A quem você deve pedir perdão? A quem? A verdadeira adoração está centrada em Cristo. A verdadeira adoração está centrada em Cristo Jesus. E a gente vai ver aqui o último, né? Jesus levou a essa mulher uma fé salvadora. Nos versos 25 e 26, nós vamos ver isso. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Olha o que essa mulher falou. Ela sabia. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Aí entra João declarando para a gente mais um eu sou de Jesus. Jesus é a salvação. Jesus vai dizer para essa mulher, eu sou o que fala contigo. Sou eu, o Messias. E você está falando aí. Esse Messias, olha o que ela falou para Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, anunciará todas as coisas. Todas as coisas que Cristo tem para anunciar. Jesus Cristo, num diálogo com essa mulher, anunciou. Todas as coisas que ele tinha para anunciar. Para essa mulher, ele anunciou no diálogo. Ele falou todas as coisas para ela. Jesus fala, sou eu quem você está esperando, filha. O Messias, o Salvador, sou eu. Então, Jesus levou essa mulher a uma fé salvadora. Ela entendeu
depois da regeneração, que pela fé no Senhor Jesus, ela foi salva. E vai dizer a história depois, que todos já conhecem, que essa mulher sai deslumbrante. Agora essa mulher não quer saber mais de cântaro, essa mulher não quer saber mais de poço, essa mulher não quer saber mais de água, essa mulher não quer saber mais de balde, essa mulher não quer saber mais de vergonha, essa mulher não quer saber mais de nada. Ela larga o seu cântaro e ela sai correndo para a cidade para anunciar que o Messias que ela encontrou, o Filho de Deus, o Messias que viria, que com certeza esse homem, por falar tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estou passando, e por ter tirado esse peso de mim e trazido refrigério para minha alma, com certeza esse homem é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus. Essa mulher sai anunciando pela cidade tudo que esse homem fez e falou na sua vida. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você tem feito e falado? Já foi levado até você a salvação, a fé, o Salvador, Jesus Cristo. O que é que você ainda está fazendo? O que é que você quer mais? O que mais você está esperando? Essa mulher que buscava um sentido para a sua vida, nos muitos relacionamentos amorosos, e que estava prisioneira de uma religiosidade equivocada, abandona o seu cântaro junto ao poço, corre até a sua cidade para falar de Jesus. Uma cidade inteira recebe Jesus, ouve a Jesus e é impactado pela sua palavra. Uma mulher desonrada, totalmente fora do que nós achamos e falamos que é certo, anuncia Jesus à sua cidade, e vai dizer a palavra que todos ouvem, recebe a palavra, e todos são impactados pela palavra que Jesus pregou naquele lugar. Vai dizer que Jesus ficou ali uns 3 dias em Samaria. Agora, o que era inimigos, Jesus, mas os discípulos entram naquela cidade, e ali é pregado o Evangelho. E ali a inimizade acaba. E ali aquele povo ouve, recebe a palavra e são impactados pela palavra. E eu vou deixar para nossas vidas 3 aplicações para você refletir, pensar nisso. E já acaba. E a primeira é: quais são os interesses que governam a nossa agenda? Primeira aplicação para nossas vidas. Quais são os interesses que governam a nossa agenda? Qual é o interesse que governa a sua agenda? O interesse de Jesus era fazer a vontade do Pai que enviou. Quais são os nossos interesses que governam a nossa agenda? A segunda aplicação é: quais são os princípios que reagem nessas escolhas? Quais são os princípios que agem nessa escolha nossa, nas nossas escolhas? Quais são os princípios? O princípio de todas as coisas é o Senhor, ou são nossos próprios interesses? Os princípios que agem nas nossas escolhas, quais são eles? E para finalizar, por que escolhemos esse ou aquele caminho? Jesus vai dizer que só há um caminho, Ele é o caminho. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus vai dizer: eu sou o caminho que leva para o céu. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Eu louvo a Deus por essa palavra e por todos vocês que se encontram nesse grupo.
Mas essa noite é noite de decisão. É noite de tomar atitude. Tomar uma atitude, tomar uma decisão na sua vida. Nunca mais para ficar dessa forma que você se encontra. Você tem escutado a palavra, já tem dias. Já é hora de você tomar uma decisão. De fato, entregar de uma vez por todas a sua vida para Jesus. Como aquela mulher samaritana. Como essa mulher samaritana fez. Se entregou a vida dela para Jesus e deixou de lado todas as coisas. Deixou cântaro, deixou vergonha, deixou água, deixou poço, deixou seus ideais, deixou suas escolhas, deixou o que ela pensava, deixou o que ela queria, deixou suas mágoas. É noite de decisão. Toma decisão. O Senhor já está falando contigo. O teu coração está ardendo, está queimando. É o Senhor falando contigo. Toma a sua decisão hoje. Toma a sua decisão e olha para Ele. Eu quero orar por você. Peço para você que você feche seus olhos agora. E eu vou orar por você. Que Deus continue falando ao teu coração, queimando aí o teu coração. Porque Ele sabe o que Ele tem com você. E você sabe que o Senhor já te chamou. Você sabe que o Senhor já te chamou. Ele quer te salvar. Eu te louvo, ó Deus. Engrandeço o teu nome. Exalta o Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos achegar até o Senhor, de falar contigo. Pai, ainda que nós não vejamos o Senhor é invisível, mas nós podemos sentir a tua gloriosa presença em nós. E essa pessoa, Pai, que hoje ouve esta palavra, está queimando o coração, porque ela sabe que ela precisa do Senhor. E ela sabe que não vai, ó Pai, ser duradoura essa resistência. Ela sabe que a qualquer momento, Senhor, o Senhor vai entrar e fazer morada como o Senhor entrou nessa cidade. E ali ficou por 3 dias. E ali todos receberam a tua palavra e ficaram, Senhor, impactados. Senhor, em nome de Jesus, visita hoje, Senhor, e traz salvação sobre essa pessoa que ouve a tua palavra hoje. Visita, Pai, entra em nome de Jesus. Abençoa cada um desse grupo, Senhor. Abençoa, Pai, o Zé, abençoa, Pai, a Joelma, os seus filhos, o Bruno, a Belinha. Abençoa, Senhor, essa família. Abençoa cada família desse grupo, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, que ouviu a tua voz, entendeu o que o Senhor quer com ela. Que ela possa, Senhor, colocar o seu joelho no chão, ó Pai, nesse momento, que ela possa, ó Pai, estender a sua mão e declarar que o Senhor, somente o Senhor é Salvador da vida dela, que ela, ó Pai, precisa do Senhor, que ela precisa, ó Pai, se deleitar no Senhor, confiar no Senhor, que ela precisa reconhecer o seu estado, que ela precisa, Pai, confessar o Senhor como Salvador da sua vida, Pai querido, que ela precisa, Pai, declarar, Pai, que ela é pecadora e que ela precisa do Senhor. Por favor, meu Deus, só o Senhor tem esse poder de salvação, assim como fizeste na vida dessa samaritana. Faça na vida de alguém hoje que ouve a tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Deus abençoe, Claudinha. Maravilhoso. Nos faça refletir qual as prioridades que temos na nossa vida. E queria agradecer a todos. Cadê o Zé? O Zé tá ali em cima, daqui a pouco ele vem. Queria agradecer a todos e também dar os parabéns para a dona Claudinha, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Obrigada. Agradecer por tudo. Parabéns, irmã. Deus abençoe sua vida com muita saúde e vida.
Obrigada. Foi muito a sua vida. Aleluia. Do Ismo, do Azaf. Agradeço muito a Deus por ter conhecido vocês, por ele ter colocado essa família na nossa vida. E não consigo falar muito, mas agradeço a Deus que Ele continue dando força para vocês continuarem levando as palavras e as mensagens de Cristo, nos ensinando. Aprendemos muito com vocês. Aleluia. Eu quero agradecer. E agradeço a cada um que está aqui, por estar conosco, por tirar um tempinho na quinta-feira, para estar junto aqui para a gente glorificar e agradecer o nome do Senhor. Tá bom? Aleluia. Muito feliz aí por todos e que Deus abençoe a todos grandemente. Vai. Glória. Amém. Já tá dormindo. Não, eu vou deixar o pessoal aqui dar os parabéns também. Bem, Se quiser falar alguma coisa aí, ó. Meio quente. Aí, parabéns. Que Deus abençoe muito. Anitta deu os parabéns aí. Parabéns, minha amiga, te amo muito. Te amo, filha. Deus abençoe. Parabéns, que Parabéns, Deus abençoe a sua vida. Pastor, Deus abençoe. parabéns, Parabéns. saúde. Aí, ó, desejando, parabéns, Eliane. Eita, gestionou tudo agora aí, todo mundo no parabéns aí pra Para multiplicar bem. Aí, pessoal, Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. Em nome de Jesus.